Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um vídeo respondendo as questões de história com a professora Ana Gabriela. Eu aqui, essa aqui vos fala. Então, vamos para responder a terceira coletânea de atividade interdisciplinar do ensino fundamental 2, né, do mês de julho de 2021. E vamos para a atividade 1 de história? Vamos lá? Procurem aí na coletânea de vocês a página 17, ok? Vamos ver o que é o conceito de tempo em história, né? Nós sabemos que a história ela estuda o quê? As relações humanas no tempo, né? O homem e o tempo. Então, como é esse conceito de tempo? Diz o texto, né, que desde os tempos mais antigos, os seres humanos percebiam a passagem do tempo, observando a natureza, né? Percebiam, por exemplo, que depois do dia vinha a noite, que os animais e as plantas nasciam, cresciam, reproduziam-se e morriam, que havia épocas de chuva e épocas de seca. Foi para organizar as tarefas do dia a dia que os seres humanos criaram unidades de medida do tempo. A contagem do tempo na história varia de acordo com cada povo e época. Os primeiros povos fizeram seus calendários tendo como referência os ciclos da natureza, né? Suas crenças, seus costumes. Por isso, nem todos os países seguem o mesmo calendário, né? Nós já sabemos que o calendário chinês é bem diferente do nosso, não é isso? Então, e o tempo cronológico? Qual a diferença entre o tempo cronológico e o tempo histórico? O tempo cronológico é definido como o tempo onde se desenrolam as atividades humanas, nascimento, crescimento, ir para a escola, as festas, etc. Né? O tempo contado no nosso relógio. 5 horas eu tenho que estar na escola. 5 horas é um pouco tarde, né? 7 horas eu tenho que estar na escola. Então, esse é o tempo cronológico. Eu tenho 2 horas para responder essa atividade, né? Então, é o tempo cronológico. Já o tempo histórico são acontecimentos que marcam um povo, uma nação ou às vezes a humanidade. Como nem sempre o tempo cronológico e o tempo histórico coincidem, né? Existem povos que vivem diferentes momentos históricos no mesmo tempo cronológico. Por exemplo, né, na Europa, quando Cabral chegou ao Brasil, lá eles estavam vivenciando a Idade Moderna, né? Já tinham saído da Idade Média e vivenciavam a Idade Moderna. Enquanto os nossos índios ainda estavam vivenciando os processos, digamos assim, mais pré-históricos, né? Muitos dos índios brasileiros não tinham escrita, então eles ainda viviam no contexto mais, digamos assim, pré-histórico, eram coletores e caçadores, nômades. Então, né, existe essa diferença. Eles estavam no mesmo tempo cronológico, mas vivenciando tempos e experiências históricas distintas, né? Inclusive com relação à própria forma de entender e pensar o tempo. O que não quer dizer que algum dos dois esteja errado, de forma alguma. Né? Mas o tempo histórico ele é marcado por continuidades e rupturas e por fatos históricos importantes que nos fazem dividir esse tempo, como o tempo de um evento, né? Como, por exemplo, os abalos sísmicos de João Câmara na década de 80. Então, foi um evento histórico, não é verdade?
Então, vamos lá responder essa questão? Né? Número 1. Nós vimos em nossas aulas a diferença entre tempos cronológico e histórico. Nas frases abaixo, assinale corretamente a letra C para tempo cronológico, aquele do relógio, e com a letra H, aquele que se refere ao tempo histórico. Então, primeiro, tempo registrado em calendários, que pode ser agrupado em dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos e milênios. Que tempo é esse? Cronológico ou histórico? O segundo é forma de contagem de tempo utilizado para marcar as ações humanas na Terra, analisando ações de grupos humanos e suas interferências no espaço geográfico, na vida política, econômica, social, educacional, etc. Que tempo é esse? Histórico ou cronológico? Vamos responder? C ou H? Depois vem o tempo que você passa no recreio da escola. Histórico ou cronológico? E, por último, o acontecimento dos abalos sísmicos de João Câmara no ano de 1986. Eu acabei dando essa resposta sem querer, viu? Tá de graça. Vamos lá, então, questão 2. Né? O tempo é uma questão de fundamental importância para a existência do ser humano. Os grupos humanos da pré-história o contavam através de letra A, calendários que existem há milhares de anos. Letra B, de galhos de árvores. Letra C, da observação dos fenômenos naturais. E letra D, dos desenhos e pinturas rupestres. Bem, tá lá no texto. Vamos dar uma conferida? E, por fim, o número 3. O tempo histórico é aquele que ocorre levando em consideração o desenvolvimento biológico do ser humano, desde o seu nascimento até a sua morte. B. Prioriza os acontecimentos que marcaram um povo, tais como as revoluções, guerras, curas de doenças, revoltas, entre outros. C. Ocorre levando em consideração o desenvolvimento biológico do ser humano, aliado às mudanças na natureza provocadas pelo homem, tais como o aquecimento global? Será que é? Sei não. D. Prioriza os acontecimentos que envolvem somente os elementos da natureza, tais como furacões, ciclones e tsunamis. Bem, vamos responder, gente? Tchau, tchau, até a próxima!